Bem, 19 horas, boa noite a todos. Bianca Camila Apostos, podemos começar? Pode sim, Amélia. Ok. Bom, pessoal, boa noite a todos. Nós vamos hoje trabalhar com o tema turismo. O setor econômico turismo é um setor extremamente interessante para todos os municípios que a gente está trabalhando o 2050. Cada um tem uma característica, cada um tem uma facilidade ou uma dificuldade, mas, na verdade, tem muitas coisas em comuns que a gente pode estar discutindo aqui. Então, essa live, que é as oportunidades de negócios na estruturação do turismo no pós-pandemia, ela é extremamente interessante porque ela envolve alguns setores econômicos, né? Além do cultural, do educacional, negócios, o agro está muito presente, o religioso muito presente, e todas vocês, de todas as suas cidades, têm isso presente. Então, a gente convidou para participar dessa live duas jovens extremamente interessantes e muito competentes. A Bianca, a gente trabalhou junto num projeto na grande discussão de turismo para a região de Mococa, né? E ela veio da Unesp para nos ajudar nesse trabalho. A Bianca é uma grande conhecedora na questão da gestão dos contours, da montagem do contour, e ela vai contar um pouco para vocês sobre isso e um pouco da experiência dela em São Roque. E a Camila, a gente se conhece há 20 anos, a Camila começou o grande trabalho dela na Serra da Paulista, na estruturação do turismo rural da Serra da Paulista e de aventura, e depois de 20 anos, a Camila hoje é uma pessoa que a gente dá muito valor por tudo isso, são 20 anos trabalhando em turismo, né, Camila? E ela se especializou nesse momento na gestão das cidades do Caminho da Fé, no Caminho da Fé. Então, nós vamos conversar com elas e o nosso plano é o seguinte, a Bianca vai falar 10 minutos, a Camila vai falar 10 minutos, e a gente abre depois para a discussão e todas as perguntas de vocês. Então, nesse período em que tanto a Camila ou a Bianca estiverem falando, quero pedir para vocês fecharem os microfones, né, para ficar mais fácil a nossa comunicação. E aí, quando a gente abrir para os nossos debates, a gente tem até as 20 horas para fazer isso, aí a gente abre os microfones para as pessoas que vão perguntar. Estou muito feliz, estou vendo muita gente aqui. Maria Rosa, vontade de te dar um abraço, faz tempo que eu não te vejo, né? Muita gente querida que a pandemia nos transformou em virtual. Mas muito obrigada por estarem aqui, Vedovato, por ajudar nesse desafio. E vamos trabalhar e vamos, enfim. Eu gostaria de começar pela Camila. Camila, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história profissional, por onde você já andou, e daí você falar assim, como é que discutir ou falar em geração de emprego e renda, em estruturação do turismo, depois da pandemia que começou. O que muda e quais são as perspectivas, sempre no lado positivo, quais são as oportunidades que a gente tem daqui para frente. Legal. Obrigada pelo convite, Amélia. É sempre um prazer poder estar falando da minha área de trabalho, né? Como você disse, parece que foi ontem, né? Eu comecei a minha carreira, né, de trabalho com a Amélia na agência de desenvolvimento há 20 anos atrás mesmo, era uma menina, e a minha trajetória veio sendo construída ao longo desses anos todos. Hoje eu estou gestora executiva do Caminho da Fé, já faz 5 anos que eu estou aqui nessa instituição e venho consolidando meu trabalho justamente em auxiliar no desenvolvimento desse produto na segmentação de mercado de turismo religioso.
Então, a gente vem enfrentando aí um momento extremamente delicado, mas que nos coloca para pensar, né, e refletir sobre tanto a vida, né, quanto os nossos negócios. Eu sou formada pela PUC, Campinas, me especializei em gestão de mercado pela USP e entrei no caminho da fé através de um projeto de captação de recursos. E esse projeto me proporcionou desenvolver um plano de negócios que veio estruturar o caminho da fé dentro de uma nova modelagem de negócio, profissionalizando esse produto, né, transformando, na verdade, o caminho num produto reconhecido, é o que a gente busca, né, tentando reconhecê-lo nacionalmente. E ao longo desses anos, nós viemos desenvolvendo um trabalho que veio aumentando, né, tanto a demanda de fluxo de pessoas no caminho, quanto o desejo, né, das adesões de municípios ao caminho, a essa marca. E, como você disse, o projeto que vocês têm, né, o 2050, contempla algumas cidades que fazem parte do caminho. Então, é muito bacana também entender que esses municípios estão preocupados em promover o seu desenvolvimento de uma maneira, né, que tenha uma visão de longo prazo. Nesse momento que a gente está vivendo, tão delicado em relação à pandemia, a gente está dialogando bastante com todos os envolvidos do caminho da fé. Então, eu acredito que isso nos pegou muito de surpresa, né? Ninguém estava preparado, ninguém imaginava que precisaria se preparar, né, para um novo cenário. E aí a gente então nós viemos dialogando com diretoria executiva, nós viemos dialogando com toda a nossa estrutura interna, com as prefeituras e com os estabelecimentos que são nossos parceiros. Então a gente está dividindo, né, não só a responsabilidade, mas nós estamos dividindo esse processo de construção de soluções de forma colaborativa com todas essas pessoas. Então, a gente vem executando algumas reuniões periódicas, eu sempre estou em contato com eles, dividindo as nossas decisões, para que, já que o Caminho da Fé, ele não é um produto da Associação dos Amigos do Caminho da Fé, ele é um produto formado por um coletivo, e esse coletivo tem voz no desenvolvimento desse negócio. Então, dentro desse cenário, eu venho discutindo com as pessoas, que aí todo mundo pergunta, fala, mas como é que vai ser o pós-pandemia? Não existe uma pós-pandemia. O que existe é uma nova forma de encarar, né, a vida e o desenvolvimento dos negócios, porque eu acredito que a gente não vai voltar como a gente era em janeiro, por exemplo. Eu acho que a gente vai ter uma nova forma de viver, o comportamento do consumidor vai ser diferente, o comportamento de desenvolver os negócios também será diferente, e a nossa forma de se relacionar é diferente. Então, eu venho dialogando e fazendo a interlocução, né, dos setores, através aqui da associação, e a gente vem falando muito sobre criatividade, né? Estou pautando boa parte do nosso trabalho em criatividade, justamente porque a gente precisa ser criativo nesse momento, né? Eu conversei um pouquinho com a Bianca também, um pouco antes, a gente também dialogou bastante sobre isso, porque assim, como é que a gente tem que ficar bem, né, com esse momento que ainda está por vir e que ninguém sabe como vai funcionar. Então, por exemplo, o Caminho da Fé, ele é um negócio que envolve muitos elementos e muitas variáveis, né? Nós temos meios de hospedagem, meios de alimentação, pontos de apoio, nós temos os peregrinos que vêm das partes mais, né, de todos os lugares do Brasil. Então, como administrar o funcionamento de um negócio que envolve única e exclusivamente o deslocamento das pessoas e que, nesse momento, a gente tem uma série de restrições para que isso aconteça. Então, uma das coisas que que eu venho trabalhando e que a gente vai iniciar agora no processo de uma série de pequenos seminários, cursos ou oficinas, onde nós vamos abordar uma série de assuntos. E um desses assuntos é a questão do turismo e a criatividade. Como é que eu olho
o meu negócio e eu me entendo como negócio, né? O que eu tenho que analisar no meu negócio para que, diante deste novo cenário, como eu me posiciono, né? Então, eu tenho incentivado que as pessoas façam processos de reflexão sobre o seu negócio, se entendam dentro do seu negócio, identifique as suas dificuldades, as suas fraquezas, as suas forças, né? Para usar dessas informações e encontrar nessas informações soluções não só individuais, mas soluções também que são coletivas. Obviamente, no caminho, a gente está sempre dividindo e compartilhando com as pessoas uma série de ideias, né? Mas que funcionam para uns, mas não funcionam para outros. Então, por exemplo, nesse momento, a gente identificou a oportunidade de trabalhar um pouco mais o caminho dentro do universo digital, que, de certa forma, era um pouco tímida a nossa atuação. Justamente por quê? Porque o caminho ele tem um desenvolvimento orgânico, ou seja, peregrino fala para peregrino, que fala para peregrino, e essa rede se forma, né? E aí, eu sempre digo que nós temos 3 tipos de cliente. Nós temos as prefeituras municipais, das quais eu estou vendo uma aqui, que é o Paulo, de São José do Rio Pardo. Nós temos os pontos de apoio, e estou vendo aqui a Luciana, também de São José do Rio Pardo. E nós temos os peregrinos. Cada um tem uma necessidade específica, e a gente precisa entender como é que nós, enquanto gestores desse produto, vamos nos adaptar para atender essas necessidades. Então, por exemplo, nesse momento, a gente acabou transformando todo o nosso trabalho dentro de trabalho de home office, mas boa parte das atividades não pararam de acontecer. Elas continuaram sendo desenvolvidas. A única coisa que parou, efetivamente, foi o fluxo de pessoas. E ainda assim, a gente sabe que tem gente que está circulando por aí, né? Então, o que eu venho procurando fazer com o pessoal é refletir sobre esse novo momento e essa diferença desse momento, porque ninguém sabia como atuar e agora a gente precisa aprender a atuar junto. E os pontos que eu mais ressalto nesse processo é que é muito importante que os empreendimentos olhem para os seus negócios, identifiquem as suas questões problemáticas e busquem solucionar suas questões problemáticas. No caminho, a gente tem uma variável muito grande de empreendimentos em condições diferentes. Eu tenho nós temos desde empreendimentos que são dentro da casa das pessoas, até empreendimentos que são estabelecimentos hoteleiros convencionais. A forma de atuar nesses negócios, ela é um pouco diferente, embora é importante que numa questão administrativa e de gestão de negócios, se tenha um padrão de atuação. Então, o que a gente percebeu é que aqueles que, teoricamente, eram numa condição informal, estão encontrando, nesse momento, uma série de problemas de gestão financeira, por exemplo. Né? Não tem fluxo de caixa, não tem uma reserva de recurso, não consegue se manter. Por quê? Porque usava o dinheiro que entrava para subsidiar o próprio funcionamento do negócio. Se não entra, eu não consigo, eu não tenho o que fazer. Então, uma das coisas que a gente vem ressaltando com os empreendimentos, no caso, é que eles olhem para o seu funcionamento administrativo e identifiquem onde é que você tem falha e buscar informação sobre isso. Então, a gente tentou fazer parceria com o Sebrae para disponibilizar cursos, né, pequenos cursos, pequenas oficinas que iam falar sobre desde fluxo de caixa, desde administração básica, para instruir essas pessoas nos seus negócios. Por outro lado, a gente também sabe nos empreendimentos, no envolvimento dos empreendimentos, a dificuldade de administrar questões básicas, por exemplo, da hotelaria. Tem muita gente que não era hoteleiro, que era produtor rural e que, de repente, identificou uma oportunidade de negócio passando na porta da sua casa e resolveu começar a receber as pessoas. Então, nós temos uma variável, né? Se a gente for colocar todo mundo dentro de um gráfico, a gente tem uma curva com uma diferença de características de empreendimento e de necessidades. E agora a gente está no momento de filtrar essas necessidades para disponibilizar instrumentos para essas pessoas poderem se adaptar. Pegando o gancho da questão do turismo e da criatividade, é muito importante o design thinking, né,
e os conceitos de DT, né, de Design Thinking, falam muito sobre esse processo de reflexão, tanto na nossa vida como indivíduo, né, mas também nos negócios, onde é importante olhar e entender em que contexto o negócio está, para ele se entender como é que ele se posiciona. Então, por exemplo, a gente tem, eu vou dar um exemplo no caminho, nós temos algumas situações onde as pessoas têm problema até de lavar roupa, de processo de higienização de roupa de cama. E eu não estou falando de coisas assim, estou falando de coisa bem simples, bem rasa. Então, nós precisamos resolver até essas questões, desde as questões administrativas até as questões mais simples do funcionamento de um negócio normal. Então, quando a gente fala de precisa entender o desenvolvimento da atividade turística, preciso entender como é que eu estou dentro do contexto do meu município e de que maneira eu me relaciono com os conselhos representativos, como no caso do Contur, ou se eu sou um meio de alimentação, eu posso estar associado ou dentro de um conselho específico do meu segmento, como é que eu dialogo com o departamento de turismo da prefeitura, expondo as minhas necessidades. O bom é que aqui na associação a gente tem um diálogo interessante com todo mundo e a gente tem um diálogo aberto. Então a gente sempre consegue saber e fazer a ponte entre uma necessidade e aquilo que é possível se realizar. Então eu acredito que eu fiz algumas anotações aqui, mas que o centro das anotações que eu gostaria de trazer para essa live, para a gente conversar, primeiro, o quanto para nós é importante que haja essa conexão entre os envolvidos, que no caso, para nós, como eu disse, são os 3 tipos de cliente, ou seja, o caminho da fé enquanto um produto, como é que é a interlocução desses 3 setores, né? O terceiro setor, que são as instituições como eu, e a gente tem, né, outras instituições parceiras como a Beta e, enfim, os empreendimentos, que é a iniciativa privada, e o terceiro setor. Então, esse diálogo, através dessa triangulação, funciona muito bem, e eu acredito que isso é um sinônimo de sucesso que reconhece, né, que o Caminho da Fé reconhece como a marca do Caminho da Fé. E aí, dentro desse ponto, a gente tem procurado fazer essas reflexões buscando encontrar soluções de como é que nós vamos iniciar esse processo de retorno. Porque, por exemplo, o caminho hoje está fechado até 1º de julho e nós estamos estudando várias formas de possibilidades de um retorno dele a partir de 1º de julho. Né? Desde analisando quantidade de leitos disponível em todas as 63 cidades, capacidade de carga definida por localidade, quais são as fases de cada município enquadradas pelo governo do estado de São Paulo, porque nós temos um produto que tem 2 estados e que tem condições totalmente diferentes na questão política de desenvolvimento e de enfrentamento dessa crise sanitária, né? Nós temos São Paulo e Minas que têm posicionamentos diferentes. Então, assim, São Paulo age de uma forma, Minas age de outra. Por exemplo, Minas já está aberta há um tempão, mas o nosso aconselhamento é que eles não façam atendimento de peregrino, né? Justamente porque a gente não quer fazer essa propagação e ser um vetor de propagação do vírus. Então, gerar esse processo de reflexão, eu acho que é uma das ferramentas mais importantes que a gente descobriu e que nós identificamos como uma força desse coletivo, né? E dentro disso a gente está descobrindo alternativas juntos, tomando decisões juntos, né? Semana a semana. Então, desde a análise dos leitos, como eu coloquei, a capacidade de carga, análise das fases no estado de São Paulo, entendendo como é que o estado de Minas está encarando isso, qual é a opinião dos empresários, quais são as necessidades específicas deles. A gente tem uma série de empreendimentos ao longo do caminho que são idosos, eles não podem receber, não querem receber ninguém, e as pessoas continuam ligando, né? Aqui o movimento do telefone e a busca, porque assim, as pessoas entendem. E aí também entender um pouco do comportamento do consumidor. Qual que é o comportamento desse cara que quer fazer viagens no meio de uma crise dessa? Porque ele acha que ele está de férias.
né? Eu recebo, em média, 30, 40 ligações aqui, porque a gente desativou o telefone do escritório e encaminhou para o celular, e o celular fica comigo. E aí, em média, por dia, de perguntar se o caminho está aberto, porque eu estou em quarentena em casa e eu quero ir para o caminho. Eu falo, não, meu querido, fica na sua casa, não vem agora não, o caminho está fechado. Então, eu acho que o ponto que eu gostaria de trazer para essa conversa é isso: turismo, criatividade e interlocução coletiva. Ok, Camila, obrigada. Bianca, agora é a sua vez de falar um pouquinho da tua experiência, da tua visão e das suas recomendações, por favor. Olá, boa noite a todas e todos, obrigada pelo convite. Vamos lá, eu acho que a Camila falou muita coisa da qual eu endosso, né, e a gente trocou umas figurinhas mais cedo, mas seguindo a proposta, é bem isso mesmo, né, então, falando para vocês, eu sou, né, formada em turismo lá na Federal de São Carlos, estou concluindo o meu mestrado em turismo na USP, fiz o projeto onde conheci a Amélia em Mococa, não sei se tem alguém de Mococa por aqui com quem tive a oportunidade de falar, e sou guia de turismo e aqui em São Roque, né, então eu tenho essa experiência, onde atuo no Contour aqui de São Roque há 9 anos, então eu tenho essa vivência na atuação de Contour, e aqui eu sou uma das fundadoras e atuo como presidente na Associação dos Guias. É importante falar que muita gente atua no turismo, sendo empreendedor, empresário, e não tem essa parte da formação técnica do turismo, o que está tudo bem, às vezes as pessoas são hoteleiras, trabalham na área de gastronomia e têm a formação técnica dessas áreas. Então, é importante que a gente entenda que o turismo, ele se pauta em 4 princípios. O que são os 4 coisas sem as quais a gente não consegue ter turismo? O deslocamento, a permanência, a motivação e o impacto, certo? Então, a gente sempre vai ter turismo pautado nessas 4 coisas. O deslocamento, então, a pessoa vai chegar até nós. A permanência, ele vai ficar um tempo ali com a gente, pode ser algumas horas, pode ser alguns dias, enfim. Ele vai por algum motivo, ou porque ele é um peregrino, ou porque ele está indo em busca de sol e praia, qualquer que seja o motivo dele, e ele vai causar um impacto. Pode ser um impacto ambiental, pode ser um impacto econômico. Impacto sempre o pessoal pensa naquela coisa negativa, né? Mas não, ele tem os impactos positivos também. Qualquer que seja o impacto, então sempre turismo tem esses 4 princípios. A partir disso, pensando sempre nesses 4 princípios, a gente consegue pensar na questão do planejamento. E o planejamento, ele tem que considerar 3 coisas. A pessoa que vem, né, a demanda desse turismo, a oferta, a comunidade, os estabelecimentos que estão ofertando esse turismo e quem mora na cidade. Eu tenho como jargão aquelas pessoas que falam que a atividade turística, para ser boa para o visitante, ela tem que ser boa para quem mora na cidade, né? Não pode ser boa só para quem está vindo passear, tem que ser boa para quem mora ali também. E é por isso que o planejamento turístico, ele não pode ser um planejamento turístico top-down. A prefeitura chega e manda. Não, ele tem que ser um turismo construído de baixo para cima. Então, ele tem que ser um turismo feito pela comunidade. E é nesse contexto que se insere as instâncias de governança, onde entra associações, coletivos, como Camila disse, do Caminhos, e entra também o Contour. E aí é que eu também estou com as minhas colinhas aqui, que a gente tem que, né, nesse digital, onde eu que tenho mania de falar com a mão e um monte de coisa, tenho que ter as minhas colinhas para falar para vocês. Então, é nesse sentido que entra o Contour. Para quem não sabe, para quem não está acostumado a frequentar, o que é o Contour, gente? Ele é o Conselho Municipal de Turismo. Ele é uma instância de planejamento participativo, ele é a gestão local,
certo? E ele é um fórum, ele deve ser, né, na verdade, deliberativo sobre o tema. Então, ele é um conselho que ele representa os interesses da sociedade, ele representa os interesses de vocês, eu imagino que aqui a maioria, né, os empresários do turismo da cidade sobre o tema. Então, não tem como, por exemplo, um empresário de turismo falar assim, mas a prefeitura da minha cidade não faz nada para o turismo. Mas você está lá no Contur, você está lá brigando e reivindicando o que você quer. O Contur, por estatuto, por tudo, ele deve ser deliberativo. Então, o que quer dizer? Ele não tem que baixar a cabeça para o poder executivo, que eu digo para prefeito e tudo mais. Então, ele tem que ser uma espécie de, o nome já diz, é um conselheiro. Ele tem que falar, prefeito, o melhor caminho para o turismo é esse aqui. Prefeito. Então, a minha orientação é, empresários do turismo, participem dos contours da sua cidade. É a única forma que vocês têm de orientar, de aconselhar os caminhos que a gestão pública vai dar ao tratamento do turismo. Faz sentido isso que eu digo a vocês? Porque se a gente não for participativo, não tem como a gente depois falar que as coisas não estão seguindo. Então, o Contur, ele pode e ele deve andar sozinho dos caminhos da prefeitura. Tudo bem? E aí ele tem, lógico, uma série de atribuições e tudo mais. Mas a importância dele é de fomentar o turismo na cidade, preservando o meio ambiente, desenvolvendo a potencialidade e sempre com base, na minha concepção, nos princípios da sustentabilidade. E aí a gente chega naquilo que a gente estava discutindo, né, aqui. E agora? E nesse cenário pandêmico, que ninguém estava esperando, né, há 100 anos que não tínhamos aí uma pandemia, ninguém estava esperando. Como que a gente lida agora com isso? O Contur é uma instância que vai nos ajudar, que deve nos ajudar com isso. Por quê? Por exemplo, o Contur, ele pode ser o órgão que vai criar um manual de boas práticas. Por exemplo, porque quem melhor do que os próprios empresários da cidade para definirem as melhores estratégias para o turismo daquela cidade? Vocês entendem? Então, se, por exemplo, uma cidade, ela, como a Camila citou agora, ela tem uma variedade de estabelecimentos enorme, né? Então, tem pequenos estabelecimentos, tem estabelecimentos... Tem a questão da segmentação. Então, tem cidade que tem segmentos rurais, tem segmentos de negócios. Quem melhor do que um órgão representativo, participativo, que conhece essas especificidades do que para criar um plano para retomada disso. Então, o meu conselho é de que o Contur, que é quem que tem que liderar essa retomada e essa estruturação do turismo nos municípios, aliado a outros órgãos e outras associações regionais. Mas no âmbito municipal, quem tem que fazer isso é o Conselho Municipal. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do que a gente está fazendo por aqui. Então, o Contur, ele está, lógico, num primeiro momento, foi ele quem deu. Pessoal, para quem não está entendendo, estamos numa pandemia. Temos que parar a atividade turística, porque, para quem não lembra, lá em março, a gente estava meio perdido, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, vocês concordam? Então, será que a gente tem mesmo que parar de trabalhar? Demorou um pouco para cair a ficha de todo mundo. Então, foi o Contur quem deu a posição, falou não.
estamos vivendo isso e temos que parar de trabalhar. Então, ele é a liderança da sociedade turística, vamos chamar assim. Então, ele vem e fala. E é lógico que tem muito empresário que está passando aperto, não é? Que tá difícil manter o negócio fechado. Então, o Contur, ele está recebendo essa pressão também. Então, é ele quem vai lá no prefeito. Prefeito, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode trabalhar? Aí é o Contur quem negocia com o prefeito formas para trabalhar durante a pandemia. Por quê, gente? Uma coisa é a Bianca ir lá falar com o prefeito. Prefeito, eu tenho aqui uma reivindicação. Outra coisa é você chegar com o peso de uma associação, com o peso de uma instância de governança e tudo mais. É outra forma de negociação. E aí, o que o prefeito falou? Olha, dá para trabalhar no delivery, dá para trabalhar com drive-thru, que a pessoa não vai descer do carro, vai só pegar o produto dela, dá para trabalhar de algumas formas. E essas formas estão sendo testadas. Algumas com maior êxito e outras com menor, a gente tem que concordar. E aí, o Contur também começa a planejar o retorno. Seja um retorno, gente, para daqui a 2 meses, o retorno, né? Com muita criatividade, com muita... Com muita sabedoria, como a Camila foi falando. E também, como que a gente diz? Casando informações de diversas áreas. Então, condensando tudo isso. Então, pegou os manuais que o pessoal da saúde fez, pegou e vai consolidando tudo isso e criando aqueles manuais de boas práticas. Então, vai criar o manual de boas práticas para o pessoal do alimentos e bebidas, o manual de boas práticas da hospedagem, e vai criando, mas isso adequado ao quê? A realidade que a nossa cidade enfrenta. Então, não é um manual que veio direto do Ministério, porque o que veio direto do Ministério, ele é muito abrangente. Então, ele vai falar, por exemplo, do pessoal que tem praia. Aqui em São Paulo tem praia, então você arranca fora essa parte. Mas aqui tem a parte das vinícolas, então você vai precisar fazer uma adequação. Então, você vai adequando. E quem vai fazendo isso é sempre o Contur. Então, eu acho que o Contur é isso, é quem vai centralizar, quem vai liderar, quem vai consolidar. E o mais importante, e eu acho fundamental passar em todas as falas, as palestras, os encontros que a gente faz, é isso. A gente tem que tá muito na nossa cabeça de que o Contur, ele é um órgão da prefeitura. Não é, a gente trabalha ali voluntário, entendeu? Ele é um órgão representativo. A gente tem que fazer parte se a gente quer ser ouvido, entendeu? É a chance que a gente tem de fazer o executivo da nossa cidade nos ouvir. E através disso a gente consegue grandes coisas. E por fim, para a gente ir caminhando para o debate, para as perguntas, eu gostaria de aconselhar aos empresários e tudo mais, que a Camila já falou, boa parte, a gente avaliasse o que desse período de pandemia, o que é permanente e o que é temporário. É uma lição de casa. Tem coisa disso tudo que vai ser temporário. Então, tem coisa que a gente vai viver agora, que vai viver nessa época, depois vai passar. Quando criarem uma vacina, tudo mais, a gente vai esquecer e vai lembrar. Lembra que a gente fazia tal coisa porque tinha... vai ser engraçado. E tem coisa que vai ser permanente. Então, por exemplo, esses encontros online, essas coisas, isso eu imagino que vai ser uma coisa permanente. Então, eu aqui em São Roque não conseguiria estar aí com vocês plena quarta-feira, às 7 horas, encontrando esse monte de gente rapidinho e voltar aqui na quinta de manhã. Então, isso é uma coisa que tende a ser permanente. E tem outras coisas, essa mania de álcool em gel que nós estamos, isso eu acho que vai ser temporário. Lembra da última gripe que teve, que a gente também ficou com uma mania de álcool em gel e rapidinho esqueceu e os dispensers de álcool em gel ficavam vazios? Então, eu acho que isso é uma coisa temporária. Então, vamos avaliar o que são coisas temporárias e o que serão coisas permanentes. Num primeiro momento, antes de uma vacina,
talvez o turismo seja com grupos pequenos. Então, talvez aqueles grupos de peregrinos muito grandes, né? Que era a verdadeira aglomeração, talvez aquilo, num primeiro momento, a gente não tenha. Sejam grupos menores, grupos espaçados, né? Então, as mesas dos restaurantes, a gente já está vendo que vão ter que ser mesas espaçadas. Então, a gente vai ter que se readequar. E aí, como também a Amélia já disse, a partir do momento que a primeira pessoa ficou doente, a gente já começou um mundo novo. Aí falar, vai ter esse novo normal e a gente já está vivendo ele. Então, a gente só vai avaliar o que é permanente e o que é temporário. Tá bom? E agora eu quero ouvir vocês para a gente trocar ideia, conversar e bater papo. Vou começar a nossa discussão, né? E aí vocês podem entrar em seguida. A Camila, né, falou, e você falou também um pouquinho, Bianca, essa questão da profissionalização, né? A pandemia, de uma certa maneira, trouxe um grande desafio para o empresário do setor turístico, que é a profissionalização dele como um agente econômico mesmo, né? E como é que vocês veem isso? Você acha que realmente isso vai acontecer? Como é que... Porque o que a gente tem percebido é que a pandemia está acelerando processos de mudança que já vinham acontecendo, né? E como faz isso? Porque nesse entendimento que você falou do entender quem é que vem, o que você vai oferecer, o perfil desse cliente que vem, quem mora na cidade, né? Como é que impacta isso com a própria cidade? E como é que a gente faz essa profissionalização rapidamente? Porque essa pandemia, a gente percebe que em questão de 1, 2 meses, o próprio caminho vai estar aberto, os hotéis vão começar a receber, mas essa nova visão, porque não há Sebrae no mundo que vai resolver isso tão rapidamente, né? Você acha que o Contur, aí a Bianca também, tem algum papel nisso? Como é que a gente, em vez de ficar chorando o peregrino perdido, o hóspede perdido, né? Como é que a gente corre atrás disso e muda? No que tange o Contur pode sim e deve sim fazer essas parcerias, né? Ele deve fazer, ele pode fazer, eu imagino agora nesse período, como a gente está fazendo esses encontros, ele pode fazer ciclo de palestras, ele pode fazer ciclo de reciclagens, ele pode fazer workshops. Pela associação nossa dos guias de turismo, nós estamos fazendo um encontro por semana, atualizando todos os guias de turismo, porque os guias de turismo estão sem trabalhar também. E aí, o que vai fazer? Deixar todos os guias chorando, estou sem trabalhar, e aí? Não, vamos botar o pessoal para estudar, vamos pessoal, né? Então, estão todos fazendo atualização, já que estão em casa, vamos usar esse tempo para estudar, para quando retornar, esse estudo, essa profissionalização vai ser, inclusive, um determinante de competitividade. Você concorda? Porque aí o contratante ele vai optar por aquele que vai estar mais preparado, né? Que melhor vai atendê-lo e tudo mais. Então, eu acho que o meio virtual agora é uma forma que a gente pode aproveitar para isso. Mas pode falar, Camila, eu ia te perguntar. Uma estratégia que a gente usou aqui no caminho, o ano passado, em 2019, nós aplicamos uma pesquisa. Porque eu tinha feito uma pesquisa em 2015 e precisava reavaliar todo o nosso sistema de cadastro de estabelecimentos dentro do caminho para entender em que condição de evolução esses empreendimentos tiveram. Então, nós aplicamos uma pesquisa, até foi Ana e Thelma, a presidente e a vice-presidente, que viajaram o caminho inteiro
e aplicaram essa pesquisa, e eu analisei toda a pesquisa e levantei uma série de informações, que na verdade a gente já sabia, né, e a pesquisa só veio comprovar que eram os problemas apareceram na pesquisa que eles já eram crônicos e que esses empreendimentos já podiam vir resolvendo isso ao longo do tempo. A questão é que agora todo mundo parou de trabalhar e, assim, não estou querendo, né, de uma maneira mais popular, mas a água bateu e falou, o que eu tenho que fazer? Então a gente começou, através nós aqui da associação, identificamos essas necessidades, busquei informação, o nível de envolvimento deles é muito baixo, porque a pessoa, para sair da zona de conforto dela, de buscar melhorar a sua atuação dentro do seu negócio, é difícil você convencer as pessoas de fazer isso, né, de buscar o autoconhecimento, ou seja, eu vou fazer um curso online, eu vou buscar informação na internet, tá tudo na ponta do celular, e o volume de informação que a gente tem disponível hoje, e a velocidade dessa informação é muito grande, então não tem como dar desculpa de que eu não sei aonde encontrar. Então, para facilitar, a gente disponibilizou, eu coordeno um grupo com os estabelecimentos, e aí eu fui disponibilizando uma série de conteúdos já prontos, filtrados, que atendiam aquelas necessidades da pesquisa. Hoje, nesse momento, a gente está montando cursos mais rápidos, que a gente vai disponibilizar um conteúdo já, tipo assim, ABC, sabe, bem mastigado. E o Maurício perguntou, aqui já aproveitando o gancho, como é que a gente trabalha a questão das adequações de melhoria em geral para cada tipo. Então, a pesquisa, para todo mundo, nós procuramos organizar em necessidades. Então, a gente identificou uma série de empreendimentos com necessidades comuns. E aí, uma delas foi disponibilizar conteúdo específico, que auxiliaria esse empreendimento a ler essas informações e a obter respostas, porque uma das coisas que a gente tem dificuldade é que as pessoas querem resposta pronta e solução pronta. Todo mundo quer o caminho mais fácil da história. E como a gente tem essa diversidade de empreendimentos e envolvidos em condições diferentes, fica difícil, porque senão a gente teria que dar uma consultoria especializada para mais de 180 estabelecimentos com realidades diferentes. Então, imagina que loucura que seria isso. Então, a gente segmenta. Então, nós colocamos esse mapeamento dessas necessidades comuns, eu fui disponibilizando conteúdo específico para que eles pudessem ler, e aí a gente vai discutindo. Então, muitos mandam um recadinho, falam, olha, eu não entendi tal coisa, e aí a gente vai trocando figurinha. Então, uma das coisas era conseguir. E outra coisa, a pesquisa me proporcionou para a gente poder dar feedback específico. Dizer, olha, fulano de tal, você precisa melhorar X, Y, Z coisas. E aí a gente estou dando esse retorno para cada um deles. Para apontar mesmo, para dizer, olha, você precisa melhorar na questão da limpeza, você precisa melhorar na questão da compra de matéria-prima de alimentação, você precisa melhorar na condição do que você está... até da sua roupa de cama, tá? Então, porque é tudo muito arranjado, né? Então, acho que é isso. Tá fechado o seu microfone, Amélia. Camila, tem uma pergunta do Ulisses aqui no grupo, que ele faz o seguinte, ele te pergunta assim, se existe na tua concepção, um modelo ou um município que conseguiu se desenvolver a ponto de você indicar como um exemplo a ser seguido e que aproveita o potencial turístico todo que ele tem e profissionalizou e tem resultados econômicos interessantes? Então, dentro do Caminho da Fé, nós temos aí 63 municípios entre São Paulo e Minas, concentrados em regiões que, em geral, somente lá no Vale, né, ali Paraisópolis, Campos do Jordão, a gente tem uma concentração de uma região turística mais forte, tá? Mas, no geral, todas as outras, a atividade turística enquanto setor econômico não é a primeira opção econômica dos municípios, nem a segunda, e estão ali, acho que tentando avaliar se vai ser uma terceira.
porque não se entende a atividade turística como um setor econômico que gera emprego, que gera renda, que gera desenvolvimento econômico e que é uma indústria limpa. Se a gente for, nós que somos do setor, a gente não gosta muito que fala dessa indústria, mas a gente está querendo dizer que, assim, que é um setor de mercado que, mesmo tendo os impactos, que são muitos, os negativos, mas ele tem uma, de forma, se trabalhado com planejamento de forma sustentável, ele pode ser um desenvolvimento saudável para aquela localidade, né? Gerando oportunidade de emprego para que as pessoas não vão embora para os grandes centros, valorizando a cultura, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, no Caminho da Fé, eu gosto de dar o exemplo de uma cidade que aproveitou a oportunidade do Caminho da Fé para se desenvolver. E é uma cidade de Minas, pequenininha, que se chama Tocos do Mogi. E ali a gente tem Tocos do Mogi, a gente tem Consolação, a gente tem, por exemplo, o bairro do Cantagalo, em São Bento do Sapucaí, que era só um bairro rural, que tem um super desenvolvimento através da atividade turística, de turismo religioso, através do Caminho da Fé, e que foi valorizando outras oportunidades de desenvolvimento de produto ali, com outras trilhas reconhecidas até com trabalhos da USP e tudo mais. Mas eu gosto de ressaltar porque a administração pública de Tocos do Mogi, junto com a iniciativa privada, identificou essa oportunidade e fez do Caminho da Fé uma das primeiras atividades econômicas importantes no município. É óbvio, a área rural de Tocos do Mogi é imensa, são produtores de morango, tem toda a atividade agrícola ali, é muito forte. Mas o município, que é uma cidade, a área urbana, né, e a extensão que a gente passa pelo município é muito grande, foi desenvolvendo as pessoas. Então, a gente tem desde bairros rurais, que o cara era plantador de batata, e ele viu aquela quantidade de pessoas passando na porta da casa dele, ele construiu uma pousada. E ele fala porta, porteira, portão e manda todo mundo entrar para tomar um café e comer um queijo. Então, ao longo desses 17 anos de Caminho da Fé, o caminho ele veio gerando oportunidade de negócios nessas regiões, principalmente dando oportunidade para as pequenas cidades. Então, a gente tem essas cidadezinhas mineiras e hoje o caminho é uma marca em turismo religioso, ao qual as cidades, assim, eu tenho uma lista de 25 municípios aqui em lista de espera para fazer parte do Caminho da Fé. Interessante essa grande discussão, né? A gente, quando faz a discussão dos setores econômicos do 2050, tem muita dificuldade de transformar essa discussão em uma discussão econômica, né? Assim, o que a cidade tem de potencial que pode ser transformado numa atividade considerada turismo e que pode gerar emprego e renda para as pessoas. Então, por exemplo, esse caso da batata que você fala, né, do plantador de batata, a hora que ele vê isso, ele percebe a oportunidade do negócio e muitas vezes até o segundo negócio passa a ser mais rentável para ele do Sim. que, né? Camila, tem uma pergunta que eu acho que isso aqui cabe tanto para você quanto para a Bianca, que é assim, qual a sugestão de ações internas que vocês dariam para os municípios aproveitarem essa pausa do setor turístico, né? E aí sair mais preparado para a retomada. O que vamos fazer nesse momento? Quer ir, Bianca? Olha, tá, eu acho que agora é a hora de, sabe aquele fechar para balanço? É a hora de aproveitar para fazer essa reavaliação e ver o que você acha que está faltando ali no seu, onde você está errando. Eu tô errando porque eu não tenho a organização financeira. Então, vou fazer um cursinho online aqui de organização financeira. Ou, eu tô errando porque eu não tenho... É a hora... O que é aquilo que no dia a dia você não tinha tempo de fazer, ou que no dia a dia você não parou para pensar. A gente está obrigado a ficar em casa. A gente está obrigado a ficar sem cliente.
Então, vamos aproveitar essa pausa para fazer um balanço de como a gente quer estar na hora de retomar. Entendeu? Para a perspectiva do município, na perspectiva do município, na minha opinião, é que esse gestor público que está à frente do departamento, né, de turismo do município, porque a gente não tem secretarias, né, a gente tem departamento de turismo e cultura, muitas vezes associado a outras pastas. E fica difícil realmente ficar controlando esses pratos todos, né? E a necessidade aí que vem tanto da administração pública quanto da população. Mas se eu pudesse, né, olhar, é assim, às vezes as pessoas, gestores acham que é banal um processo de planejamento, mas o quanto é importante olhar para o seu município e identificar as suas potencialidades. Porque nesse momento, o que é importante? É entender quem eu sou, o que eu tenho de valor, quais são as características culturais que reforçam, né, a qualidade do viver aqui, né? Então, assim, quanta coisa boa a gente tem nessas cidades que a gente está falando aqui. Por exemplo, São José do Rio Pardo tem uma cultura fortíssima de Euclides da Cunha. No nosso vídeo institucional, uma das imagens mais bonitas que a gente captou foi ali no Rio, na ponte Euclides da Cunha, e uma revoada de pássaros em cima da ponte, bem na hora da filmagem, de drone, aquilo chama a atenção das pessoas. Então, assim, se eu tenho tanta coisa bacana no meu município, por que eu não posso produzir imagens e trabalhar essa questão das imagens e pequenos teasers da qualidade do que eu tenho no meu município para que as pessoas possam descobrir isso nesse momento. Está todo mundo dentro de casa, está todo mundo vendo um monte de porcaria na internet. Por que eu não posso me preparar dentro das minhas mídias sociais, das minhas ferramentas, onde eu vou colocar coisas a respeito do meu município que sejam de qualidade para estimular que, nesse curto prazo que a gente tem aí na nossa frente, que essas viagens de curtíssima distância possam ser incentivadas. Porque a gente está falando de um turismo, né? É uma tendência, não é uma regra e nem sabemos se vai acontecer. Mas é possível que as viagens de curtíssima distância, elas vão transitar nos municípios limítrofes. Então, se eu não tenho produto, se eu não tenho organização turística no meu município, como é que eu posso atender esse cara? São da gastronomia, do artesanato, né, desses pontos turísticos que a princípio a gente acha que é bobo, mas que o cara, meu vizinho, não sabe. A gente tem, então, aí, e aqui na nossa região, a gente tem do interior paulista. Então, a gente tem produtos artesanais, a gente tem a serra, a gente tem a mantiqueira, nós temos produtos que são específicos daqui, como que tem em São Sebastião da Grama. Dentro da própria região, a gente tem uma série de caminhos que circulam e que envolvem, né, que as pessoas podem incentivar a questão do cicloturismo, que é um segmento que está aumentando bastante. Né? Então, assim, é pensar o desenvolvimento do turismo interno de uma maneira criativa, disruptiva, né? Saindo um pouco daquele modelo arcaico, né? Antigo, e olhar de uma maneira mais inovadora. E é claro, essa discussão precisa ser feita de forma colaborativa, participativa entre os três setores: público, privado e o terceiro setor. E o próprio Contour pode ser o elemento que vai fazer essa interrupção. Eu queria complementar duas coisas, assim, no que a Camila falou, que é importante. Nisso que ela falou, do que mostrar a nossa cidade, né, que é fundamental agora nas redes. Eu que nunca usei redes sociais, quase, tô fazendo lives, gente, isso, entendeu? Então, e as marcas também têm que mostrar, nesse momento, a empatia com a população da cidade. Eu tenho observado, não sei se vocês têm visto na cidade de vocês, muita marca se queimando
numa ausência de um posicionamento ou num posicionamento errado. Então, sejam empáticos nos seus posicionamentos, sabe? Então, assim, tá todo mundo em casa, tá todo mundo querendo voltar a trabalhar. Então, usem isso também a favor de vocês, sabe? E a segunda coisa, como ela disse, eu também acredito nesse turismo de curta distância. Eu acho que é o que vai voltar. E aí, pensem assim, que num primeiro momento, quem vai visitar vocês são as pessoas que estão mais próximas de vocês, certo? Então, como é que você vai atrair o seu vizinho, né, a pessoa da sua região, da cidade vizinha, para vir visitar vocês? Então, muitas vezes, ele pode ter algo semelhante ao de vocês. Então, vocês precisam ser ainda mais criativos. E aí, uma coisa que eu acho que atrai muito são eventos culturais. Então, festivais de música, ou assim, pequenos festivais de música, shows na praça, e principalmente eventos noturnos, gente. Porque aí vocês vão estimular que essas pessoas passem a noite na cidade, e aí vocês estimulam também o setor da hospedagem. Porque se a pessoa for só almoçar e voltar para a cidade dela, tem o pessoal todo da hospedagem. Então, pensa em algo que fique a noite toda. Um exemplo, por que Campos do Jordão dá tão certo o festival de inverno? Por quê? O festival de inverno ele vai até a noite, tem show na praça até a noite, né? Na cervejaria, tá tudo funcionando até 11 horas da noite. Pô, você tá na cidade até a noite, pô, que chato, eu vou ter que ficar aqui em algum hotel. E aí você estimula também a rede hoteleira. E onde essas coisas são discutidas, gente? Onde todas essas programações são discutidas? Eu repito, no Contour. Porque no Contour tem alguém do hotel que a hora que vê que não estão incluindo o hotel, ele levanta a mão. Ei, mas ninguém aqui está falando dos hotéis. Como é que vai incluir o hotel nessa fatia do bolo? O hotel também quer participar dessa fatia do bolo. Entende? Então é por isso que essas discussões elas têm que ser feitas em conjunto. Porque se nessa discussão tivesse todo mundo, mas não tivesse o cara do hotel ali para ouvir, ninguém ia pensar de que a programação tem que se estender para daí o turista ficar até a noite e participar e pousar na cidade. Eu só queria complementar uma coisa que a Bianca está falando, Amélia, que é uma oportunidade para o município, para o gestor público, também trabalhar a educação para o turismo no seu município. Isso é uma das grandes falhas que a gente enxerga, onde a própria população não sabe e não conhece aquilo que tem. E não valoriza aquilo que tem. Então, assim, se a comunidade residente não valoriza o seu lugar, onde ela mora, e ela não acredita naquilo, como é que a gente pode vender alguma coisa? Não tem nada para fazer nessa cidade. Se na hora que o turista vier do entorno, ele vai fazer uma pergunta, eu não sei, é de praxe. Você está numa cidade, você vai perguntar uma coisa, quem que pergunta? Frentista de posto de gasolina, farmácia, taxista. Para isso tem um projeto pronto que as associações fazem já, que é educação para turismo, e aí você chama para participar do curso taxista, frentista, motorista de Uber, e aí você dá aula de turismo para eles. Isso e aí você vê como eles viram o maior vendedor de turismo na cidade. Isso é uma estratégia que a gestão pública pode fomentar, iniciar um processo de fomento agora, porque a gente está falando de um retorno, mas a gente ainda tem um segundo semestre pela frente. Então, esse tipo de ação pode se iniciar como uma maneira de gerar engajamento no curto prazo. Pessoal, infelizmente, falta 1 minuto para a gente terminar a nossa live. E o assunto foi tão bom que eu acho que a gente poderia ficar aqui mais 1 hora, né? Então, eu fiz o seguinte, olha, eu coloquei o meu e-mail aqui, e eu gostaria que vocês mandassem, tem algumas perguntas aqui que não estão respondidas, as meninas vão responder, eu mando para você pelo e-mail. Só para finalizar, eu queria dizer o seguinte, nós planejamos, e caiu exatamente na semana da pandemia, né, Bianca, uma espécie de uma oficina de trabalho com o pessoal
do turismo, né? Que hotel, contour, produtor rural e tudo mais, para discutir essas questões que a gente está vendo aqui. Com o evento da pandemia, a gente não pôde fazer presencial, suspendeu, e nós vamos fazer virtual. Então, quem tiver interesse, encaminha também para o meu e-mail e solicita a programação que eu mando para vocês. Esse evento é um evento promovido pelo Rio Pardo 2050, então, e ele vai ser pago, né, pelo projeto Rio Pardo 2050. Então, mas cabem 100 pessoas. Então, a gente tem a prioridade do grupo de Rio Pardo, 5, e depois todas as outras vagas serão disponibilizadas para todas as outras cidades, até para a gente ter essa integração interessante. Então, por favor, me mandem o e-mail, a solicitação de vocês, eu mando a programação para que a gente possa fazer essa reserva para vocês. E aí, tudo isso que a gente pode discutir melhor, né, em vários encontros, inicialmente com a Bianca, e se a Camila tiver disponibilidade, Camila, já está convidada para dentro dessa oficina, tá bom? Pode contar comigo. Ok. Então, tem muita pergunta aqui, a gente não vai conseguir fazer. O Maurício, inclusive, está pedindo que você pode ir até as 21. Eu não entendo nada de internet, eu não sei. O Ricardo, o meu chefe, ele fala assim, Amélia, está acabando, né? Então, a gente vai acabar, as perguntas estão aqui, o Ricardo já gravou, e a gente vai passar para a Camila e para a Bianca responder. E essa live, ela também é gravada, e daqui um dia, mais ou menos, a gente já disponibiliza nos sites. Quais são os sites que estão disponibilizando isso? O site da Rio Pardo 2050, que é a promotora deste evento, o site da Agência Regional Somos Nós, o site do Guaxupé 2050, Tambaú 2050, Mococa 2050, todas as cidades que estão envolvidas nessa discussão do planejamento da cidade para setores econômicos vão colocar essas lives no ar, tá bom? Bom, muito obrigada, meninas, vocês são show, a gente tem trazido aqui lives de jovens, porque vocês são o nosso futuro, né? 25 anos, são vocês aí que vão tocar Rio Pardo, Maurício, o nosso grande líder. Muito obrigada, boa noite, e nós nos falamos mais adiante, tá bom? Legal, gente, obrigada, foi um prazer, beijo para vocês, até mais. Obrigada, um beijo e boa noite, prazerzão.